Conselhos que eu gostaria de ter recebido na minha carreira quando eu estava na posição de júnior. Quando a gente está começando a carreira, de modo geral, na área da computação, a gente costuma ser bem jovem, né? Na casa dos 20. Um período que a gente ainda é imaturo, tá aprendendo a viver a vida e etc. E aí, do nada, óbvio, do nada, aspas, a gente consegue nosso primeiro emprego. E na área de computação, nosso primeiro emprego a gente recebe muito bem. A gente tá, super animado, a gente tá super feliz com o nosso primeiro trabalho. E o primeiro trabalho, já muito bem remunerado, é uma coisa diferente. Então a gente pode terminar se perdendo até com remuneração e coisas assim do tipo. E é vendido assim na área da computação que tudo é perfeito, né? Que você vai entrar num tobogã e vai cair numa piscina de dinheiro. E por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Eu queria... Pessoal, esses conselhos é porque eu queria que alguém tivesse feito isso comigo. E depois você pode até compartilhar esse vídeo com algum amigo. Eu queria que alguém chegasse assim, olha, senta aqui e não é brincadeira, sabe? Então, serão 6 dicas e a gente vai estar passando por elas agora. Ponto número 1. Seja responsável. E aí eu me lembro que no meu primeiro trabalho eu era muito imaturo. Então eu estava na faculdade, eu comecei um estágio e eu me lembro que eu fui demitido nesse estágio. E aí depois de um tempo eu fiz uma reflexão sobre isso e eu entendi o que estava acontecendo. Eu achei que o meu trabalho era igual à faculdade. Eu podia deixar as coisas para a última hora, em que eu não devia ter dado a devida atenção ou prestar atenção, como eu não fazia tão bem em algumas aulas. Eu achava que era uma brincadeira e que magicamente as coisas iam se resolver. E para piorar, pessoal, eu fui tão imaturo em não me dedicar 100% àquilo que eu era um dos melhores candidatos e eu terminei sendo demitido porque eu não me esforcei. Eu achei que a minha inteligência ali já era o suficiente, que eu seria selecionado e que nada de errado ia acontecer. Eu não prestava tanta atenção nos prazos, eu achava que era só diversão. Diversão em que sentido? No sentido de que eu estava ganhando dinheiro, que eu estava podendo começar a comprar as minhas coisas. Então eu não levei aquilo a sério. E no final eu terminei performando mal e fui demitido por falta de performance. E eu acredito que ter sido demitido fez toda a diferença na minha carreira, porque eu guardei aquele momento como algo que eu evitaria ao máximo, né? Até para estar me dedicando e ir o mais longe possível na minha carreira. Entenda que é um momento de alegria começar na carreira, mas não é um momento de fantasia, como se o trabalho fosse feito para ser um parque de diversões. E o pior é que isso é muito vendido nas redes sociais, que você vai trabalhar de casa, que você vai trabalhar a hora que você quiser, que você vai trabalhar da piscina, que seu computador vai estar flutuando no colchão de ar, e não é bem assim. Não é bem assim que funciona. Então, levem o trabalho a sério. Veja os prazos. Veja como você está ali conversando com as pessoas. Tente entender com o que você está trabalhando, que essas coisas vão fazer diferença. Se porte como alguém que está aprendendo, alguém que está disposto a crescer, a ouvir e a fazer o seu melhor. Ponto número 2. Confie em si, mas tenha humildade para aprender. Eu acho que vale a pena assumir que você é a pessoa que menos sabe, porque isso vai te trazer um pouco de humildade. Quando a gente passa numa posição, e eu já cheguei a liderar pessoas que falaram assim, eu não preciso aprender mais nada de Android. Eu tive que me desgastar muito para mostrar para a pessoa que ela tinha sim o que aprender. Entenda que júnior não é demérito, é uma posição e existem coisas esperadas dessa posição. Uma das coisas que não é esperada nessa posição é que você saiba tudo. Então não se porte como uma pessoa que sabe tudo. Assuma que você não sabe e tente aprender o máximo possível. Então não tenha medo de perguntar uma coisa. Não assuma que sua resposta é a única correta. Você também não deve duvidar do seu próprio potencial. E são duas coisas totalmente diferentes. Você não deve ser soberbo, estar disposto a aprender, estar aberto. Afinal, é a melhor oportunidade que você vai ter na sua carreira na posição de júnior. Mas você também deve evitar a tal síndrome do impostor. De achar que você não sabe nada, ou que tudo que você faz é ruim, que os outros são melhores e coisas assim do tipo. Quando a gente está na posição de júnior, e você tem alguém ali com uma senioridade maior que a sua, essa pessoa sabe o que esperar de você. Ela não vai te cobrar como um sênior. E isso é uma coisa que a gente faz. A gente se cobra num nível que a gente não está ainda. Uma coisa que você deve fazer, e eu já vi muitas pessoas frustradas, é parar de se comparar com o seu sênior. Compare-se com o você de ontem. Se você entregou uma tarefa difícil, essa é a sua primeira tarefa difícil ser entregue, você já está muito melhor do que o seu eu de ontem que nunca entregou uma tarefa muito difícil ou muito complexa. Então compare-se com você mesmo. Acredite no processo ali que você está passando, que isso vai te formar muito bem e vai te dar uma confiança
para que cada vez mais você faça um trabalho melhor e você esteja ciente disso. Esteja ciente que você está fazendo um trabalho muito bom. Ponto número 3. Cuide da sua saúde. Eu até já falei um pouco sobre o estereótipo de dev, né? Num outro vídeo, você pode estar encontrando aí no canal. Quando a gente está na posição de júnior, a gente quer ficar até mais tarde, a gente quer dar 200% por 2 motivos a gente quer fazer isso. Primeiro, porque a gente quer aprender, e segundo, porque a gente é muito jovem e tem energia. Às vezes não, né? Às vezes nem tem tanta energia assim. Às vezes o cara já é um dev cansado, aí a gente não se incomoda de ficar até mais tarde, a gente falta à academia, a gente deixa de se cuidar. Eu me lembro, quando eu troquei de trabalho, eu tive que sair de Sergipe, de onde eu sou. Cara, eu engordei muito, eu engordei uns 10 quilos, porque eu queria fazer o meu melhor naquele trabalho. Então eu ficava até mega tarde, era normal ficar pegando Uber corporativo e eu achava o máximo pegar um Uber corporativo, que eu tava indo pra casa de Uber, pago pela empresa, nossa, eu sou importante. Não tinha a menor necessidade de eu estar até tarde, ninguém estava me pedindo para fazer aquilo ali, era coisa da minha cabeça, eu ficava até tarde porque eu queria e eu comecei a me destruir. Então, eu lembro que quando eu voltei para a realidade, que aí eu disse, não, agora eu vou fazer uma dieta, eu não estava me reconhecendo mais. Tinha engordado muito, não estava me sentindo bem, estava ficando cansado já de acordar. Então, imagina uma pessoa com 20 e poucos anos cansado ao acordar. Tem algo errado. Você deve sempre procurar ter um equilíbrio entre vida pessoal e vida no trabalho. Busque esse equilíbrio. E tudo é hábito, pessoal. Se você tem o hábito de não ter esse equilíbrio, na sua carreira você vai ter esse mesmo hábito e você vai estar sempre em lugares que favorecem a isso. É muito difícil de mudar. Por exemplo, agora que eu estou morando aqui na Europa, é um choque para mim o jeito como as pessoas trabalham. É difícil, é diferente. Sabe? Então busque ter um equilíbrio desde muito cedo, desde logo no começo, que vai fazer toda a diferença, isso vai te fazer um bem danado, não só para você, mas para os seus amigos e para as pessoas que estão ao seu redor. Antes de ir para o próximo ponto, não deixa de se inscrever no canal, a gente está aí lançando conteúdo semanalmente, subindo cada vez mais a qualidade, são conteúdos interessantes que vai valer muito a pena para você. Então se inscreve e acompanha a gente. Item número 4, comunique-se. Ah, mas hoje eu já fiz 5 perguntas para o meu sênior. Faça 10. Que 5 é ímpar, 5 não é um número legal. Faça 10, faça 20 perguntas. Não fique preocupado com o que os outros estão pensando. Se os outros estiverem pensando alguma coisa, eles falem para você. Faça a pergunta. Eu me lembro que eu estava no começo, eu fazia pergunta o tempo todo. Chega, era chato. Mas sem aquilo eu não ia crescer. Então não se isole. Não demore tanto num problema, sei lá, passar 2 dias tentando uma solução que às vezes é mega simples de ser feito. Tente, explique seu raciocínio do que você tentou e a pessoa vai te ajudar de bom grado. Você só precisa tentar. Você só precisa tentar. As pessoas só querem isso de você. As pessoas só esperam isso de você no seu primeiro trabalho, ali quando você está começando. Além de pedir ajuda relacionada ao seu trabalho técnico, é muito importante que você se comunique para entender qual é o ambiente que você está trabalhando. Como é que funciona o produto? Como é que funciona o processo de criação de um layout ou de um design? Essas coisas vale a pena você conversar com outras pessoas até para você criar uma rede ali dentro, o famoso networking, que vai ser útil não só naquele emprego, mas você vai ter outros contatos também. E você ter esse conhecimento vai facilitar que você entenda o que é que você está fazendo. O que é que o pessoal na empresa está tentando fazer. O que é que aquele produto tenta resolver de fato. Então você não precisa só conversar com pessoas técnicas. Conversa com o seu design, conversa com a pessoa de produto, marca uma sessão para bater um papo, 30 minutinhos ali e vai entendendo. Conversa com alguém de segurança para entender como é que funciona o trabalho daquela pessoa, que essas coisas vão fazer toda a diferença. Você vai entender como o produto é grande, como existem diversas outras áreas e você pode aprender muito com isso. Comunicação talvez seja uma das soft skills mais importantes. Não adianta você ficar isolado, com receio, deixando a ansiedade tomar de conta, pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo, que isso não vai te levar a lugar nenhum. Comunicação é a mesma coisa que andar de bicicleta. Quanto mais você faz, mais você aprende, né? Tudo é possível de ser aprendido. Então, se comunica, que vai fazer a diferença. Ponto número 5, faltam 2 pontos, né? Fica até o final, que o último eu acho que é o mais importante de todos. Óbvio, né? A gente faz isso aqui no YouTube. O último ponto é muito importante, mas agora indo para o número 5, aprenda a escrever testes. Quando a gente começa a nossa carreira, de modo geral a gente deixa testes um pouco de lado, porque você tem que primeiro aprender o código. Já é difícil de aprender o código.
Aí depois você tem que aprender o teste, mas você deixa um pouquinho de lado, porque tem aquele framework legal que você quer aprender, tem aquela nova biblioteca maravilhosa, que você acha mega interessante de adicionar no seu projeto, que você está trabalhando e por aí vai, e você vai deixando o teste de lado. Só que teste, na minha opinião, ele pode acelerar a forma como você amadurece o seu código. Mas eu não estou pensando na automatização do teste, mas na dificuldade que você vai passar para escrever o seu primeiro teste. Depois que você escreveu o seu primeiro, segundo, terceiro, 10º teste, você vai ver que existe um jeito de escrever código, seja qual for a linguagem que você está trabalhando, que facilita a escrita do teste. E de modo geral, esse jeito de escrever o teste, ou de escrever o código, de modo geral é um código mais organizado, com separação de responsabilidades, mais fácil de manter. Então o teste traz um benefício que ele te amadurece. Porque ele é difícil, o primeiro teste é difícil de ser escrito, é difícil de você entender exatamente o valor, às vezes parece muito trivial, porém, ele te força a escrever de uma forma diferente, ele te força a escrever o código de uma forma diferente. Porque a primeira tentativa vai ser muito difícil, porque o código está acoplado e coisas assim do tipo. A segunda tentativa já facilita um pouco. Mas aí a terceira você já percebe, se eu escrever essa tela desse jeito aqui, ou se eu escrever essa parte do código desse jeito, na hora de escrever o teste vai fazer toda a diferença. E aí você começa a separar as coisas, você começa a ver diferentes formas de você escrever o seu código, códigos menores, mais separadinhos que fazem mais sentido. O teste tem esse benefício, ele te força a escrever código melhor. Tenta adicionar aí no seu cinto de utilidades, né? Teste, tente saber teste. Principalmente teste unitário, não precisa saber muito mais do que isso no começo não, porque esse benefício que eu estou falando de escrever melhor, o teste unitário já vai estar trazendo para você. O último ponto que eu gostaria de falar hoje é sobre dinheiro, especificamente sobre poupar dinheiro. Esse eu acho que é o ponto principal que eu gostaria de ter sido ensinado, que alguém tivesse dito, olha, leia tais livros que vai fazer a diferença. Eu vou até aproveitar e deixar uma recomendação, um livro super rápido de ler, que vai te explicar muito bem o que é que eu estou querendo dizer nesse ponto. Eu não tive no começo da minha carreira uma boa relação com dinheiro. Então, tudo que eu recebia, eu tentava gastar. Então, eu ficava feliz até de pagar uma fatura alta no cartão de crédito, porque eu disse, poxa, não tinha dinheiro para nada e agora eu consigo pagar essa fatura, que incrível, eu tô crescendo na minha carreira. E eu tinha orgulho disso. E eu não entendia o que era que eu estava fazendo. Porque agora eu quero subir o meu padrão de vida e eu preciso de mais dinheiro. Dinheiro é uma coisa que não está tão exatamente relacionada ao quanto você ganha, mas ao quanto você poupa. Você pode ganhar todo o dinheiro do mundo, se você não souber administrar o seu dinheiro, você nunca vai ter nada. Então é comum ter médico endividado, que é uma das profissões que mais recebe. Será que é falta de dinheiro ou é falta de sabedoria para administrar o dinheiro? Então você recebe uma quantidade, meses atrás você recebia menos do que aquilo e o novo valor já não é suficiente. Como? Falta de planejamento. Tudo você deve planejar. Com dinheiro é a mesma coisa. E aí na nossa área a gente costuma começar a receber proposta de emprego a partir da primeira oportunidade. Você entrou no primeiro trabalho, de modo geral você começa a receber novas oportunidades, porque você já foi validado pelo mercado, né? A influência do dinheiro na tomada de decisão de sair de um lugar faz com que você tome decisões ruins. Mas se você começa a poupar desde que você começou a receber dinheiro, o dinheiro começa a trabalhar por você e não você trabalhar pelo dinheiro. E por que esse ponto é importante? Como eu falei no início, a gente começa um pouco mais jovem na carreira. E juntar dinheiro, quanto antes você começa, mais o dinheiro começa, o tal do juros sobre juros, a trabalhar por você. Guarde 10% daquilo que você recebe. Viva com 70% do valor que você recebe. E os outros 20% pague alguma dívida que você tenha. Se você não tem nenhuma dívida, perfeito. Junte mais dinheiro. Uma vez que você junta esse dinheiro, a tomada de decisão do seu próximo trabalho, você vai ter tranquilidade na sua mente, porque você tem dinheiro na sua conta bancária. Tomar uma decisão tendo dinheiro e tomar uma decisão sem ter dinheiro é totalmente diferente. Mas o outro lugar está pagando melhor. E aí? Qual vai ser a grande diferença? Você vai pegar esse dinheiro e você vai torrar do mesmo jeito, porque você não sabe administrar. Então esse eu acho que é o principal conselho que eu gostaria de ter recebido como júnior. Eu arrisco a dizer que se eu tivesse sido ensinado em relação a esse ponto, eu teria talvez o dobro de dinheiro que eu tenho na conta bancária.
porque eu teria começado uns 6 anos antes a juntar dinheiro devidamente. Então lembre-se que você vai ganhar bem na área. Existem aumentos com frequência. É normal ganhar-se bem. Mas se você não administrar o seu dinheiro e se você não poupar, você sempre vai estar sem dinheiro. Você sempre vai estar fazendo desafio localmente, querendo sair do trabalho. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Isso não vai fazer com que você tome a melhor decisão. E aí esses percentuais que eu falei de juntar 10%, usar 20% para pagar dívida e viver com 70%, eu não tirei esses números aleatórios, é baseado no livro que eu vou deixar na descrição. É muito rápido de ler, vai fazer toda a diferença na sua vida, eu tenho certeza. Deixa aqui nos comentários também outros conselhos que você recebeu enquanto júnior ou conselhos que você gostaria de ter recebido, que poderiam ter feito a diferença na sua carreira, quando você estava nesse momento aí de início, né? Então o vídeo de hoje vai ficando por aqui, pessoal. Não esqueça de se inscrever no canal, estamos soltando conteúdo aí toda semana. Valeu e até a próxima!